Olá, que bom que você está aqui com a gente para mais uma edição do Pode Saber Mais Unicorp. Hoje trazemos a doutora Andréa Tostes, titular da Vara Criminal de São Sebastião do Passé. Tudo bom, doutora Andréa? Muito obrigado por ter vindo. Tudo bem, Flávio? Bom dia. Obrigada também pelo convite. Estou muito feliz em participar desse dia aqui. Pois é, a gente vai conversar um pouco, doutora Andréa, sobre a participação da senhora do 4º Fórum de Boas Práticas do Sistema de Justiça Brasileiro, que foi realizado em Washington, D.C., na capital dos Estados Unidos, em abril, 14 e 15 de abril. Eu queria que a senhora falasse um pouco como é que foi esse evento, quais foram as experiências, as práticas, como é que tudo se desenvolveu lá nos Estados Unidos. Foi um evento muito incrível mesmo. Eu fiquei muito feliz em poder participar desse evento, através da minha inscrição, que foi realizada pela Infam. E o evento contou com a participação, inclusive, do ministro Dias Toffoli e de outras autoridades também, como a conselheira Renata Gil. Renata Gil trouxe a experiência dela visitando o interior, né, diversos locais de difícil acesso do Brasil. Ela contou como foi esse contato com as pessoas em situações de vulnerabilidade e a contribuição que o CNJ trouxe com relação a essa questão social. Foi realmente um momento muito marcante do evento. Gostei realmente muito de participar pela diversidade dos assuntos. Foram tratados diversos assuntos como a violência doméstica e familiar contra a mulher, também a questão da independência funcional dos magistrados e dos membros do Ministério Público. Nesse momento, inclusive, foi pontuado como é importante para a nossa carreira, para a nossa atuação, a gente poder atuar com a independência com relação a eventuais influências externas, e isso que traz esse julgamento justo, que atenda à justiça, né, o sentido de justiça. Inclusive, sentença vem de sentire, né? Sim. Então, nesse aspecto foi muito importante. Inclusive, o próprio Código de Ética da Magistratura, ele traz essa ideia da independência funcional dos magistrados, da necessidade da atuação isenta de interferências externas. Então, foi um outro ponto também muito importante. Também tratamos sobre aspectos relacionados à evolução tecnológica. Esses temas atualmente estão muito em debate nos eventos de um modo geral. Eu gosto muito de participar desses eventos acadêmicos, eu acho que sempre contribui. E de uma certa forma, a gente consegue alcançar a ideia que a própria norma, né, do Código de Ética da Magistratura prevê, de que o juiz deve sempre buscar o seu contínuo aperfeiçoamento acadêmico, e também não só de conhecimentos teóricos, mas também conhecimentos que sejam relevantes para a prática judicial. Então, eu sempre busco esse aprimoramento profissional. E eu tenho visto que essa temática relacionada à tecnologia, à evolução tecnológica do Poder Judiciário, ele tem sido muito debatido. Então, por exemplo, a gente pode mencionar o juízo 100% digital, que hoje já permite a realização de audiências Sim. em formato virtual. Eu acredito que essa medida seja muito benéfica para possibilitar que a população também, às vezes, que tem uma dificuldade, eventualmente mora numa zona rural de difícil acesso ao fórum. Então, isso, por incrível que pareça, às vezes é mais fácil realmente. Aquela pessoa, às vezes, tem uma internet ainda aqui no celular, mas consegue acessar o link, às vezes facilita para ela, que está numa situação de maior vulnerabilidade. É melhor, muitas vezes, do que ela se deslocar até o fórum com dificuldade de condução, como eu já ouvi relatos até na comarca. Então, eu acho muito importante essa evolução do Poder Judiciário. Atualmente, a gente também tem discutido bastante a questão da inteligência artificial, que também foi tema pautado nesse evento da OEA. E, com relação à inteligência artificial, tem a questão do cuidado que a gente precisa ter. Isso também é uma preocupação do CNJ e do nosso Tribunal de Justiça, com relação à qualidade do trabalho que está sendo feito. Então, a inteligência artificial ela não substitui a atuação do magistrado, que precisa continuar sendo cautelosa com relação ao que está sendo, né, Sim, assinado. claro. Então, mas, por outro lado, é muito relevante essa questão da inteligência artificial, porque pode ajudar, de fato,
na celeridade da prestação jurisdicional, na eficiência da entrega da justiça. Então, eu acredito que isso beneficia não só o próprio Poder Judiciário com relação ao cumprimento das metas, como a população em geral. Os cursos ministrados aqui na Unicorp, pela Unicorp, inclusive com juízes do Tribunal de Justiça, tem focado também nesse sentido, nesse cuidado da qualidade, né? da substituição não pura e simples, mas de uma ajuda que a inteligência artificial dá para o magistrado e para o servidor. A senhora também, doutora André, é vice-presidente do Fórum de Pessoas com Deficiência, que é vinculado aqui à Unicorp. E a senhora tem um carinho especial por esse tema dos direitos humanos, que também foi objeto de discussão e de apresentação de boas práticas, tanto do Ministério Público como do Judiciário lá nos Estados Unidos. Como é que nasceu isso? Como é que a senhora vem desenvolvendo esse lado para a questão dos direitos humanos? Primeira oportunidade que eu tive, né, de ter um contato mais aprofundado com o tema, né, após a aprovação no concurso, foi na minha participação do curso Educação é da Nossa Conta na Estrada. Aquele projeto do Tribunal de Contas do Estado, do qual a Unicorp e o Tribunal de Justiça também são integrantes, fazem parceria. Exato. Foi um projeto que contou com várias instituições parceiras, Defensoria Pública, Ministério Público, Poder Judiciário, Tribunal de Contas do Estado, enfim. E foi uma oportunidade de preparar uma aula, né, eu fiz um compilado de uma diversidade de julgados e conceitos teóricos e acredito que eu tenha realizado uma aula de forma participativa, no sentido de possibilitar também aquele público, né, de professores que eles pudessem expor também as suas ideias. Enfim, foi uma aula foi uma aula dialogal, né, muito participativa. Me realizou bastante, porque eu acredito que nesses momentos a gente não está só transmitindo conteúdo, mas a gente também consegue conhecer melhor as pessoas, né? Isso traz um aspecto. Desculpe, doutora Andrea, só para explicar melhor, o público-alvo formado do projeto Educação é da Nossa Conta na Estrada, é formado por professores da rede pública, não é isso? São educadores, sim, educadores da rede pública, pessoas que estão relacionadas a esse âmbito da educação. E aí a gente leva esse conhecimento sobre temas específicos, são minicursos. Então, no caso, eu estava com o minicurso de Direitos Humanos e apresentei conceitos teóricos, jurisprudência, sobre os direitos humanos, né? Apresentei alguns julgados, inclusive relacionados à questão carcerária, né? Enfim, que também tem relação com a minha atuação, né? Dos direitos também das pessoas presas. Então, foi uma oportunidade de divulgar um pouco o meu trabalho, transmitir um pouco de conhecimento e também aprender com aqueles educadores que também trouxeram diversas reflexões, enriqueceram o debate. Percebi como eles estavam interessados no evento. Então, isso também me realizou bastante. Foi uma oportunidade excelente e eu fui representando a Unicorp, né, nessas oportunidades. Foram 3 edições que eu participei, em Itabuna, Juazeiro e Alagoinhas. Isso. Certo. E a partir daí a senhora vem desenvolvendo um trabalho nesse sentido, inclusive lá na comarca, né? Relativo, inclusive, à violência doméstica, ao combate dessa violência doméstica contra a mulher. Exato. Recentemente, a gente realizou na comarca um evento relacionado ao combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. É uma temática que tem extrema relevância prática também com relação ao meu trabalho. Como titular da Vara Criminal de São Sebastião do Passé. E, nesse momento, em parceria com a Assistência Social do município, a gente realizou 3 encontros com o público-alvo. A princípio, eram as mulheres. Né? No mês da mulher. No mês das mulheres, em março. Isso, em março. E foi uma oportunidade de conversar com aquelas mulheres, apresentar conceitos, inclusive relacionados ao julgamento com perspectiva de gênero, do CNJ, né, que é um protocolo de julgamento que a ideia central é de que o julgamento com relação a esses casos relacionados à violência doméstica e familiar contra a mulher, ele precisa ser feito com esse olhar sensível para a situação de vulnerabilidade em razão desse contexto histórico social que as mulheres estão inseridas. Então, foi transmitido esse conhecimento também e essa conscientização com relação aos direitos das mulheres
E houve também, mais uma vez, uma participação muito ativa do público, o que me deixou muito feliz. Isso foi realizado lá no próprio fórum. Sim, lá de São Sebastião. Foi realizado no Salão do Júri, do Fórum da Comarca de São Sebastião do Passé. E eu fiquei realmente muito positivamente impressionada com o interesse daquelas mulheres em estar ali naquele evento, participando. Então, foi realmente uma oportunidade incrível, né, de poder compartilhar um pouco sobre esses conceitos e para a população, levar um pouco para a população e ter essa proximidade com a população, que é também algo que faz parte da função do juiz. Sim. Estar próximo da comunidade é muito relevante também, né, para a nossa função. Então, eu achei que foi um evento também incrível e graças também à colaboração da assistência social que trouxe aquelas mulheres para o fórum e promoveu, né, e viabilizou a realização dessas edições do evento. Ainda sobre esse tema dos direitos humanos, agora no início de junho, nós vamos sediar aqui em Salvador, uma promoção conjunta da Unicorp, com a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que vai discutir o direito à igualdade e não discriminação. A senhora também já estava empolgada, dizendo que já está inscrita. O que a senhora espera? Como é que a senhora vê e analisa esse tipo de iniciativa? Com certeza vai ser um grande evento. Já fiz a minha inscrição de imediato. No mesmo dia que eu tive ciência do evento, já fiz a minha inscrição. Vai ter a participação de diversas autoridades também. Então, minhas expectativas muito altas com relação a esse evento. Agradeço a Unicorp, inclusive, por proporcionar essa oportunidade de receber essas autoridades aqui para a gente ouvir um pouco mais sobre a Corte Interamericana de Direitos Humanos e sobre o direito né, que visa combater a discriminação. Inclusive, essa temática do combate à discriminação, ela fez parte também do minicurso que eu ministrei durante esse projeto da Educação da Nossa Sim. Conta. Isso foi muito falado, a questão da proteção, né, dos grupos minoritários. E quando eu falo aqui minoritários, eu não estou me referindo a minoritários em razão do número. Não é uma questão Sim. numérica, mas sim uma questão histórica de vulnerabilidade. Então, a gente atualmente conta, inclusive, com as ações afirmativas, né, que é exatamente para poder garantir, né, uma isonomia material, que a gente chama, ou seja, não é uma isonomia apenas formal, de formalmente iguais, mas sim materialmente iguais. E aí entra muito a questão da representatividade, que foi muito falada, inclusive, lá na OEA, né, no nosso evento na OEA, no sentido de que a gente precisa cada vez mais ter essa representatividade, né, tanto étnica como racial, e também inclusive de mulheres, de né? Gênero no também, âmbito, né? de gênero, exato. No âmbito dos tribunais de justiça, do Poder Judiciário e da sociedade em geral, por que não falar assim? E esses temas são muito caros, imagino eu, dentro da atividade cotidiana da senhora na vara criminal, né? A senhora tem... O que a senhora pode falar rapidamente sobre essas questões que a senhora enfrenta diariamente lá em São Sebastião do Passé? Sim, a gente recebe muitas demandas de violência doméstica, inclusive após esse evento que a gente realizou na comarca. Continuamos recebendo muitas medidas protetivas de urgência, o que significa, por um lado, também que existe essa percepção das mulheres no sentido de que aquilo é inaceitável, de que aquela violência ela precisa realmente de uma resposta do Estado. E a gente tem buscado dar essa resposta com bastante celeridade, né? Então, eu fico realizada em poder também estar na função, trazendo a justiça para a população, e conto também com uma equipe de excelência também muito esforçada. Então, a gente percebe no dia a dia, né, da função também essas questões relacionadas aos direitos humanos, elas também fazem parte da minha atuação. O que torna, inclusive, o estudo ainda mais interessante, né, das temáticas. Perfeito. Porque eu consigo visualizar essa aplicação prática de todos esses temas, de todas essas discussões. E foi extremamente interessante também esse evento da OEA, porque a ideia do evento era exatamente compartilhar as boas práticas
relacionadas à atuação tanto do Ministério Público quanto do Poder Judiciário. Então, naquela oportunidade, foi um público extremamente plural, assim, diversos segmentos da justiça estavam representados nesse evento. E com a honrosa participação, né, como eu mencionei, do ministro Dias Toffoli, da conselheira Renata Gil e de diversas outras autoridades. Então, naquele momento, a gente teve essa oportunidade mesmo de compartilhar em âmbito internacional quais são as boas práticas que estamos adotando. Inclusive, falamos também sobre o meio ambiente, que também... Sim, outro tema importante. Isso, a questão do desenvolvimento sustentável, a questão do consumo, que muitas vezes, né, consumo que precisa ser consciente, inclusive com relação à destinação, isso foi falado lá também, a destinação dos produtos, qual vai ser a destinação de cada produto com relação à reciclagem, né, a um desenvolvimento que seja sustentável e que pense na questão da solidariedade intergeracional, ou seja, a gente tem que produzir um desenvolvimento atual pensando também nas gerações futuras, que também precisa ter essa possibilidade de contar com recursos ambientais que já são escassos, né, desde já. Então, o Tribunal de Justiça, também eu tenho visto, eles têm trabalhado muito com essa questão ambiental, já participamos de curso recentemente. Sim, o CNJ também incentiva, inclusive pontua para o selo, e a Unicorp tem promovido cursos nesse sentido com a Comissão de Sustentabilidade aqui do Tribunal. Exatamente, já tive contato até com a Comissão também de Sustentabilidade no TJBA mais perto. Sim. E realmente é importante a gente buscar cada vez mais esse desenvolvimento sustentável. Aqui até verifico que a gente está usando uma caneca que não é um copo de plástico. Então, é importante nessas pequenas coisas que a gente percebe a diferença, né, que a gente pode fazer no nosso cotidiano, também com relação ao meio ambiente. Perfeito, doutora Andréa. Eu quero deixar o microfone aberto para a senhora, para as últimas considerações, o que a senhora tem ainda nos dizer, e já reiterar o convite para que a gente possa divulgar, inclusive, essas ações lá em São Sebastião do Passé, que são ações educativas, bem pertinentes à Unicorp, e estamos aqui à disposição. Obrigada, Flávio. Gostaria de agradecer, na pessoa do desembargador Jataí, da doutora Isabela, pelo convite também participar desse momento aqui, né, junto à Unicorp. Para mim é sempre uma honra estar aqui com vocês. Eu agradeço. E é isso. Agora, aguardamos a senhora em breve aqui para um novo bate-papo. Obrigada, tá bom? Flávio. Mais uma vez, obrigado por ter estado aqui com a gente, e voltaremos em breve com mais uma edição do Pode Saber Mais Unicorp. Até lá.